Olá a todos! Vamos resolver mais uma questão da OBMAP, nesse caso do ano de 2024, nível 3, primeira fase. E é uma questão de geometria, e a questão diz o seguinte: o triângulo ABC da figura é isósceles e sua base AB mede 8 centímetros. Então, nós temos aqui a nossa base AB, ela mede 8 centímetros. Os pontos M e N, que estão aqui, são pontos médios dos lados AC e BC, respectivamente. Qual é o perímetro em centímetros do triângulo ABC? Como aqui a base já está medida em centímetros, então não preciso me preocupar com conversão. A primeira coisa que é importante observar é o seguinte: se M e N são pontos médios, então o triângulo CMN e CAB são triângulos semelhantes. Então, sendo triângulos semelhantes, se AB mede 8 e aqui nós temos um ponto médio, então MN mede 4. Então, a primeira coisa a ser observado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui do lado o triângulo CMN, só para facilitar a visualização. Então, aqui nós vamos desenhar o triângulo CM e N. E o que que nós vamos considerar aqui? Vamos chamar de H a altura desse triângulo. E o que eu vou comparar é a altura do triângulo CMN com a altura do triângulo CAB. E a altura do triângulo CAB nós podemos medir da seguinte maneira: ele vai ser H mais um raio aqui, mais outro raio aqui do círculo, que eu vou chamar de R. Então, note que se essa medida MN mede 4 e essa medida AB mede 8, logo essa medida, que é H, é a metade dessa medida total. Então, vão até usar a proporção de maneira correta. Então, a base do triângulo AB, que é 8, está para a base do triângulo MN, que é 4, assim como a altura do triângulo CAB, que nesse caso vai ser H mais 2R, está para H. Tudo isso, na verdade, é para descobrir qual é a relação que existe entre a altura do triângulo CMN e o raio. Note que isso aqui vai dar 2, né? Isso aí é fácil visualizar. Então, esse 2H nós passamos para o outro lado multiplicando. E através de uma manipulação matemática bem simples, passando esse H para o outro lado subtraindo, percebe-se que o H, na realidade, dá 2R. Então, a primeira relação que nós temos é que H é igual a 2R. Então, eu vou até limpar aqui a conta, limpar essa conta, para partir para a segunda parte do nosso exercício. Porque o objetivo é determinar o perímetro do triângulo CAB. E nós já temos a medida da base. O que falta, na verdade, é a medida do lado CA, porque se eu acho a medida do lado CA, eu acho a medida do lado CB. E por que que foi interessante achar a relação entre a altura e o raio? Bem, vamos chamar essa medida aqui de x. Então, naturalmente, essa medida aqui também mede x. E note que nós podemos utilizar o conceito de área para achar comprimento. Eu posso dividir meu triângulo CAB em 3 triângulos, que é uma técnica que eu acho que é muito importante vocês terem na geometria, que é vocês usarem a área para encontrar comprimento. Inclusive, na playlist da resolução da OBMAP do ano de 2024, tem uma questão que eu faço isso, usando a área. Eu acredito fortemente que eu fiz isso, não tenho muita certeza agora. Mas, de qualquer jeito, é uma técnica muito relevante. Usar área para calcular comprimento. Por quê? Note que eu vou usar a seguinte notação, que vou colocar colchete para representar a área. A área do triângulo CAB é igual à área do triângulo. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto O. A área do triângulo COA mais a área do triângulo
COB mais, vai ficar um pouco feio aqui, mas faz parte, a área do triângulo AOB. Então, eu vou desenvolver essa conta aqui no canto, que eu acho que vai ficar mais fácil de visualizar. E a conta vai ser o seguinte, vamos lá. Por um lado, nós sabemos calcular a área do triângulo CAB usando a clássica fórmula base vezes altura sobre 2. Nesse caso, a base mede 8, a altura mede o quê? H mais 2R. H mais 2R. Mas se você quiser já substituir o H pelo 2R, isso aqui fica a mesma coisa que 4R. Então, fica 8 vezes 4R sobre 2. Isso é calculando a área do triângulo CAB diretamente pela relação base vezes altura sobre 2. Agora nós vamos calcular a área desses outros 3 triângulos, que também segue a fórmula base vezes altura sobre 2. Só que note o seguinte, que se você observar, esse ponto aqui está tangente. Então, na hora que você for calcular a área do triângulo COA, aqui vai ser base, que nesse caso mede x. Opa, peraí. A base, que mede x, vezes a altura, que é exatamente o raio. A altura, que é o raio, dividido por 2. Só que note que a área desse triângulo, do triângulo COA, é igual à área do triângulo COB, porque vai ter a mesma base e mesma altura. Então eu poderia pegar essa quantidade e multiplicar por 2. E ao multiplicar por 2, cancela aqui esse 2 com esse denominador, então fica só o x vezes r, que eu vou manter aqui. Então a soma dessas duas áreas vai dar x vezes r, e agora é só executar essa conta aqui. Base mais, né? A base, que é 8, a altura, que é r, dividido por 2. Então, note que todas as parcelas possuem r. Então eu posso cortar o r das equações, dividindo todo mundo por r, e agora é só simplificar. Esse 2 posso simplificar com 8, dando 4. 4 vezes 4 dá 16. Aqui vai ficar só o x, mais, e aqui vai ficar 4. Passando para o outro lado, subtraindo, isso implica que o nosso x é igual a 12. Então, nós acabamos de encontrar a medida do nosso lado, que é 12. Como o exercício quer o perímetro do nosso triângulo, então ele quer como resposta o 12 mais o 12 do outro lado, mais o 8. Que nesse caso aqui vai dar 20. 20 mais 12, 32. Então a resposta é a letra A de ainda bem que deu tudo certo. Então, um grande resumo de uma grande técnica de geometria às vezes é interessante você usar o conceito de área, porque você tem diversas formas e fórmulas para calcular a área, para usar a área para calcular comprimentos. Isso é muito, porque geralmente a gente pensa em comprimento para calcular a área, mas é interessante ter como, vamos dizer assim, o seu repertório esse caminho inverso. Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a próxima.